crianças! Tudo bem? Estão preparados para a nossa segunda atividade desta semana? Já organizaram todo o material? Hoje nós iremos utilizar o livro Ler e Escrever e o caderno de língua portuguesa. Estão naquele cantinho tranquilo para conseguir assistir a videoaula com atenção? Isso é fundamental para conseguir entender e desenvolver a atividade depois. Além disso, não esqueçam de tirar a foto ao finalizar para enviar ao seu professor ou à sua professora para que eles possam realizar a correção. Então vamos lá? Muito bem, meus amores. Na página 160, vocês têm duas cartas de leitor. Essas cartas de leitor, elas são escritas com a finalidade do leitor conseguir dar a sua opinião sobre a reportagem ou artigo que ele leu. Na página 160, vocês têm a primeira carta, onde aparece a carta do leitor na íntegra. Ou seja, aquela carta ela está no formato original, com as palavras que foram pensadas e escritas pelo leitor. Já a segunda carta, que é a carta editada pela revista, aquela carta ela foi escrita pelo leitor, porém os editores da revista leram a carta e fizeram alterações, modificações, adaptações para poder publicar a carta na revista. Vocês irão ler estas duas cartas, observar as diferenças que existem entre elas, anotar as suas observações no caderno. É importante que vocês coloquem as suas observações no caderno, pois estas observações serão utilizadas em uma atividade futura. Então leiam com muita atenção, analisem as duas cartas e coloquem no caderno de língua portuguesa quais observações vocês fizeram em relação a ela, quais diferenças vocês perceberam, o que foi modificado. Depois, ao finalizar esta etapa, vocês irão copiar e responder no caderno as questões que eu irei colocar aqui na tela. Se vocês tiverem dúvidas, fiquem tranquilos, vocês podem voltar o vídeo, assistir novamente e também solicitar ajuda ao professor ou à professora da sua escola pelos meios de comunicação disponível. Agora, eu irei colocar aqui na tela as questões. Pausem o vídeo, copiem essas questões para que depois vocês possam responder com calma. As questões são as seguintes. As cartas elogiam? Trazem manifestações de preferências? Ou seja, o autor ele fala qual é a preferência dele? Comentam uma matéria ou sugerem temas? O que elas têm de semelhante? O que tem de diferente? Respondam as questões com calma e analisem bem os textos. Agora que já entendemos a atividade de hoje, que tal conversarmos um pouquinho mais sobre os irmãos Grimm, os autores do texto que lemos ontem, A Bela Adormecida? Jacob e William Grimm nasceram na cidade de Hanau, na Alemanha, e faleceram na cidade de Berlim, também na Alemanha. Apaixonados pelas tradições e os contos populares de seu país, eles pesquisaram, se aprofundaram e publicaram livros voltados a este tema. Não tinham a intenção que essas histórias fossem contos de fadas para o público infantil, porém, no decorrer do século, essas histórias foram sofrendo adaptações e acabaram se tornando histórias para crianças. O estúdio da Walt Disney acabou adaptando essas histórias e produzindo filmes e livros infantis baseados nos contos dos irmãos Grimm. Seria bastante interessante se você pesquisasse um pouquinho mais sobre a história deles. Toda semana trazemos aqui um autor diferente para vocês conhecerem, e a pesquisa é uma ótima ferramenta para ampliar o nosso conhecimento. Era uma vez um mundo de florestas e castelos encantados, desses onde sapos viram príncipes e beijos despertam do sono eterno. Há pouco mais de 200 anos surgia na Alemanha o livro de contos de fadas mais famoso do mundo. Publicado pelos irmãos Grimm, o livro Contos para Crianças e para o Lar é provavelmente o mais popular da cultura alemã. Já foi traduzido para mais de 160 idiomas e inspirou produtores de Hollywood.
Os clássicos ganham novas versões na interpretação célebre de atrizes premiadas como Julia Roberts e Charlize Theron. Mas Jacob e Wilhelm Grimm não são os autores dos contos como muita gente pensa. Os irmãos eram, na verdade, linguistas e pesquisadores da cultura alemã. No início do século XIX, eles viajaram de povoado em povoado, escutando as histórias passadas de mães para filhos. A primeira coleção foi lançada em 1812 e não era nada infantil. Sem desenhos e com histórias muitas vezes assustadoras e até obscenas. As ilustrações só surgiram mais tarde, quando o irmão Wilhelm reescreveu os textos. Ele adaptou a linguagem para destacar o caráter romântico das histórias. E isso foi fundamental para o sucesso do livro. Os contos se tornaram famosos porque são universais. Eles podem ser contados em qualquer época e a qualquer pessoa. O Museu dos Irmãos Grimm, na cidade de Kassel, mostra como as histórias foram sendo adaptadas com o passar do tempo. Mas algumas coisas ficaram sempre iguais. O bem triunfa sobre o mal, o esforço é recompensado. O mundo dos Irmãos Grimm segue regras simples, mas também permite transformações mágicas e até revolucionárias. O mais fraco vence o mais forte. A esperança é parte essencial dos contos e contagia todo mundo que quer viver feliz para sempre, seja criança ou gente grande. Muito bem, crianças. Hoje nós lemos uma carta ao leitor. Primeiro na íntegra, como o leitor pensou e escreveu, e depois alterada pelos editores da revista. Além disso, conversamos um pouquinho mais sobre os autores irmãos Grimm. Amanhã eu volto para darmos continuidade à nossa sequência. Tchau, tchau!